Queridos amigos, boa noite. Boa noite. Para aqueles que eu já tive a oportunidade de ver, e estou revendo neste momento, é um prazer encontrá-los. E aqueles que eu estou estreitando esse laço agora, e do qual vamos com certeza nos afinar muito mais, o meu desejo é recheado de alegria e também de divisão do bem-estar que eu estou sentindo em ser recebido aqui na cidade de Macaé, uma cidade com corações amigos muito acolhedores, e que confesso que já vínhamos paquerando essa cidade já de longa data, Temos uma amizade muito grande com dois amigos queridos que conhecemos na internet já há algum tempo atrás, que é o José Cláudio Saraiva, e do qual fomos estreitando um laço de simpatia e que nós temos certeza que é um reencontro. E hoje tive a oportunidade de ser assessorado pelos irmãos Selma, pelo Evandro, pelo carinho de todos vocês, da Tânia, enfim, de todos que prepararam e que se organizaram para a nossa vida, a vinda até aqui. Então, o resultado da minha presença aqui são os corações e as mãos unidas de todos vocês, que representam a união espírita macaense e que torna essa noite possível. Vou repetir uma frase orientadora da nossa querida irmã e Espírito Meimei, que norteia os passos de um projeto educativo nosso. Mãos unidas, soluções encontradas. Fora dessa equação, não se encontra solução para os problemas. Que possamos então, na noite de hoje, conectar com a inspiração que a noite espera de nós, porque a tarefa que nos foi dada, falar de Bezerra de Menezes, do qual não vamos nos deter em sua biografia, mas pedir a inspiração dele próprio, por meio de seus emissários, por meio de seus auxiliares espirituais, para que possamos conectar-se com essa fonte inspiradora deste médico, humanista, naturalista, e que ia ao encontro da necessidade, não só para proporcionar a cura e o alívio do físico, como se compreende a caridade conforme praticada, mas principalmente para proporcionar a maior de todas as caridades, aquela que vai ao encontro da alma, que vai ao encontro do espírito e que busca aliviar os tormentos que este carrega consigo. Bezerra de Menezes ganha então este título honroso, mas não somente pelo reconhecimento que os olhares podiam contemplar na época de apóstolo da caridade, mas porque conseguia contagiar corações humanos. E todos nós temos essa capacidade. Eu vou usar Bezerra de Menezes como uma fonte de inspiração para poder nortear-me dentro daquilo que eu almejo conquistar, mas para poder doar e direcionar a vocês o quanto que nós temos de potencial para trabalhar a nossa alma e para engrandecer a alma do próximo. Este grande e nobre amigo espiritual, Bezerra, que teve um papel muito importante e fundamental para a doutrina espírita, principalmente no fim do século XIX, do qual se dedicou para a difusão, a propagação de temas ligados à doutrina espírita, recebe também o título de Kardec brasileiro. Tamanha era a sua dedicação que conseguia fazer com que a doutrina pudesse chegar de maneira clara e objetiva no coração de muitos que estavam conectados com este princípio renovador das almas e que raiava no Brasil, raiava trazendo o sol para as almas que estavam sentindo necessidade de luz interior, e que sempre precisamos ter como norte um guia,
Bezerra nos serve de bússola e de referência nesse sentido, para que pudéssemos, posteriormente, ao observar os seus passos, ver o quanto que nós também temos condição de caminhar. Podemos observar nos trabalhos deste nobre irmão a doçura, a brandura, a ternura e o interesse pelo cuidado com o ser humano em sua integralidade, compreendendo o ser não apenas como um ser biológico, como é então formado em medicina, podia ir por este caminho, mas olhava o ser muito além, como um ser holístico, um ser que carrega propriedades particulares em seu interior. E é aqui que eu começo então a chamar a atenção para nós. Esta introdução nos serve de guia para podermos não só enxergar como estamos agindo e como estamos nos portando diante do nosso próximo, para provocar nestes cura, não só cura do corpo físico, mas cura da alma. Achamos que essas tarefas são atribuídas a espíritos de grande envergadura evolutiva. É bem verdade que alguns de nós detêm qualidades do qual podem ser transferidas para outro irmão, com propriedades magnéticas, de curas e terapêuticas, capazes de aliviar grandes sofrimentos. Sim, mas todos nós temos a capacidade de influenciar uns aos outros. E quando nós olhamos este norte, essa estrela, este guia Bezerra, nós vemos o quanto nós também podemos nos dedicar para fazer bem feito. E o fazer bem feito nosso não precisa ser com quantidade. Nós precisamos entender, primeiramente, qual é o nosso raio de ação. Onde eu fui colocado, inserido. Onde eu estou atuando para fazer brilhar a minha luz e para manifestar aos corações de todos aqueles que me cercam, que acompanham a minha rotina, que seguem comigo as minhas obras. O meu raio de ação hoje é qual? Onde minhas mãos alcançam? O meu trabalho principal é com a família? É com um filho? É com uma filha? É com o cônjuge? Qual é o meu raio de ação? É muito importante nós sabermos disso, porque podemos correr o risco de passar por aqui querendo fazer muitas coisas e não ter foco. O foco é o objetivo do espírito encarnado, do qual todos nós devemos ter para cumprir bem a nossa estadia aqui. E o cumprir bem compreende-se também entender qual é a nossa proposta de estarmos aqui novamente e o que devemos fazer para conseguir essa restauração que vai consequentemente provocar a harmonia física, mas primeiramente devendo ter como princípio e base a cura da nossa alma. E a cura da nossa alma consiste em observarmos a maneira como estamos nos conduzindo para com a vida. Quando nós apontamos um Bezerra de Menezes, nós vamos ver suas qualidades que brilham até hoje, nos deixando referência. Mas com certeza, ele também teve muitas dificuldades. E é nessas dificuldades que nós conhecemos a qualidade do discípulo. É dentro da dificuldade que eu posso ser forjado. É dentro da dificuldade que eu posso, através desta limitação, permitir que Deus reflita o tamanho da sua grandeza, principalmente pelos meus atos, os meus atos para com o próximo, porque a maneira como eu interajo com o outro pode provocar, conforme trabalhamos muito à tarde, bem-estar ou mal-estar. E o bem-estar, com certeza, faz com que o outro se sinta incluído dentro do teu projeto de vida.
Quando nós tornamos o outro útil, nós realizamos um projeto de inclusão espiritual. E Jesus era mestre nisso. Jesus trabalhou um dos maiores projetos de inclusão social que a história teve notícia. Trabalhou com um olhar de igualdade, de equidade, e que proporcionava então a esses espíritos encarnados igualdade. Não fazia distinção, mas queria acolher. Ia ao encontro daquele que sofria, porque esse tinha necessidade dele, do médico da alma, e deixava claro a todos que se tivessem um pouco de conhecimento, já conseguiriam caminhar sozinhos, inclusive a ajudá-lo a curar outros. O exemplo de todo o discipulado do Cristo mostra o quanto ele se aproximou de pessoas vulneráveis e com imperfeições, como nós. É possível encontrar na narrativa do Evangelho, e caso formos fazer um trabalho de análise e de contexto com uma interpretação de personagens, podemos trabalhar esses personagens como sendo nosso interior e encontrar cada passagem do Evangelho situada em alguma posição da nossa vida. É tão importante nós compreendermos os ensinos morais do Cristo e os ensinos que muitos outros missionários deixaram para que nós pudéssemos escolher do fruto. É pelo fruto que se conhecem os verdadeiros discípulos. Podemos colher frutos destes nossos irmãos que passaram por aqui deixando rastros de luz. Começamos ilustrando a proposta de Bezerra, mas para mostrar a grandeza de Bezerra, temos que apontar em qual guia ele se alicerçava, qual era a bússola, qual era o caminho que ele propagava, que ele estimulava os outros para sair da sua prostração espiritual, da sua paralisia íntima. Jesus tinha essa capacidade. Jesus, ao nos observar, fazia uma análise profunda da psicologia do espírito. E por isso, por ser um irmão que já caminhou um pouco mais, e diga-se de passagem, este um pouco mais são eras e eras muito distantes da nossa realidade. Distante em ciência, em tecnologia, em moralidade. Em verdade, a dimensão espiritual da qual ocupa-se Jesus, um Cristo por excelência, nós não alcançamos nem na nossa imaginação. Imagine um mestre, um grande professor de almas, de espíritos, encarnando, vamos abrir aspas para falar da nossa maneira, em um jardim de infância da treva. Há mais de 2000 anos atrás, vem conduzir de maneira precisa, prática e objetiva, por meio da sua personalidade assertiva, a direção do que é sim e do que é não, apontando a luz à escuridão das nossas almas. Claro que a maioria de nós não o compreendemos. João, em seu primeiro capítulo, narra muito bem a descrição de que a luz desce às trevas, ou reluz nas trevas, mas as trevas não a compreendem. E até hoje nós replicamos essa ação. Toda vez que uma cura nos chega à alma, eu a nego. Eu a nego porque pode ser que meu orgulho ferido não vai reter aquela luz, a luz do conhecimento. Essas trevas que ainda carregamos nos precipícios, nos guetos obscuros, onde escondemos no silêncio da nossa alma, que em verdade é barulho que ensurdece, os segredos do qual uma multidão de espíritos tem acesso. E é tão prático isso, porque é por meio de uma identidade vibracional. Todo sentimento emite um sinal, e um sinal que vai achar uma resposta semelhante, e que, se for de minha insistência permanecer naquela sintonia, naquela emissão, eu crio o que chamamos de ressonância.
E isso amplia-se. Há uma conexão, um encantamento de toda a situação que eu estou vivendo, e eu passo, inclusive, a defender, e a defender meu ponto de vista como sendo único e exclusivo. E esta cura que deve chegar a mim por meio dos conselhos de amigos, ora outra por uma mensagem que recebemos na entrada de uma casa espírita, conforme hoje, né? Por meio ou através da música que nos toca e também atravessa a alma, nós começamos a perceber então que as mensagens de luz que tendem a gerar estímulos em nosso espírito estão trabalhando a nosso favor a todos os instantes, buscando nos conduzir, para que eu não venha cair no precipício trevoso da mágoa, da ingratidão, da intolerância, do pessimismo, do vitimismo, da injustiça, da crueldade para com o próximo. O Espírito Emmanuel afirma que, na obra Pensamento e Vida, que sem tolerância não há sucesso em nenhum tipo de relacionamento. Porque se eu não tolerar, se eu não conseguir compreender para tolerar, eu não consigo caminhar juntos. Eu me lembro aqui de uma passagem muito breve, de um trecho de Shakespeare, na sua citação em um poema denominado O Menestrel, que vai dizer que por mais que uma pessoa lhe ame, ela me fere de vez em quando. E eu preciso estar preparado para isso. E o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Tem a ver que, se eu não estiver pronto para provocar cura em minha alma, no momento que eu recebo uma ofensa, por exemplo, ou no momento que eu recebo uma negativa com relação à expectativa que eu tenho do outro, ou dos outros, ou de qualquer que seja a circunstância que eu aguardo que seja feito à minha maneira, se eu não estiver pronto para isso, eu me adoeço dentro daquele cenário e passo a julgar, a criticar, a prejudicar a mim mesmo. Quando vai se falar em médico de corpo e de alma, usando como ícone o Dr. Bezerra, eu preciso conhecê-lo para poder saber o porquê este título. Assim como eu preciso conhecer Jesus para poder afirmar ou para poder me interrogar: que faria Jesus no meu lugar? Não sei nada dele, talvez nem me interesso por ele, talvez não sintonizo com as propostas psicopedagógicas que ele trabalha, para me destruir dentro daquilo que é velho e construir-me dentro daquilo que é novo. Esta proposta de desidentificação com tudo aquilo que me prejudica, para que eu possa olhar para a luz. Esta é a missão dos benfeitores que aportam na humanidade, que entram pelas vias da matéria e que têm um processo de desenvolvimento como todos nós. Passam por dificuldade, por limitações, porém estão sempre se esforçando para ter ouvidos de ouvir, escutar, interpretar e ter olhos de ver, para poder acolher aquilo que precisa para trabalhar em seu íntimo. Quantas oportunidades nós temos de travar contato com estes benfeitores e poder sentir o efeito que causa uma mensagem, por exemplo, em nossa alma e consequentemente em nosso corpo. Quantos aqui essa noite não esperam por uma cura? E essa cura pode ser um sim, um simples sim que eu esteja esperando de alguém. Pode ser um sorriso. Essa cura pode representar um fardo pesado que eu carrego por ter ferido alguém. E agora a minha consciência me incomoda, porque eu estou despertando em meio à minha escuridão. E essa escuridão é nada mais, nada menos do que a imperfeição do Espírito. Quando nós despertamos em meio à nossa ignorância, nós começamos a perceber que precisamos aprender muito. E isso nos torna humanos.
Nós não devemos querer pular essa fase. É um erro. É um erro querer ser perfeito antes de conquistar a perfeição. Porque nós somos ainda espíritos imperfeitos, caminhando para a perfeição. E quero acreditar que aqui, nesta noite, mesmo nós sendo espíritos imperfeitos, estamos despertos para a conquista da perfeição. Isso faz de nós seres privilegiados, não melhor que os outros, porém mais responsáveis, porque temos mais entendimento e podemos ser mais cobrados. Pode ser que a nós não cabe aplicar a frase: Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que fazem, porque nós sabemos. Nós sabemos. E é por isso que adoecemos toda vez que praticamos um movimento contrário às leis de amor, que trabalham para a harmonia tanto do nosso corpo quanto da nossa alma. Afrontar essas leis é gerar, a princípio, a nível psicossomático, doenças, que cedo ou tarde vai se manifestar no corpo físico, e não como uma condenação, muito pelo contrário, como uma válvula de escape. Precisa sair, o único meio é o físico, enquanto eu não me corrijo internamente. Logo ela se torna uma bênção, porque ao debilitar o meu corpo físico, o meu espírito sente as dores e a fragilidade da matéria, e eu percebo que sou então vulnerável, que tenho um tempo de vida, uma validade, e que ela está indo, e que eu, ou a pessoa que eu amo, vai voltar para a casa espiritual primeiro. Eu só preciso saber como eu vou lidar com isso. Eu só preciso entender como eu estou trabalhando isso em mim, como eu estou me curando. Eu sou aquele que coloca peso extra na minha bagagem? Ou sou aquele que entendi que o meu compromisso espiritual neste mundo é servir? Porque o único caminho para a felicidade é servir. Os demais geram momentos de alegria e prazer, que nos dão satisfação temporária. Satisfação até uma droga lícita proporciona. Todo prazer gera satisfação, mas nem todo prazer conduz à felicidade. E todo prazer que não conduz à felicidade, quando não bem resolvido, gera um ponto de interferência no espírito que faz com que esse venha também, a certa forma, ficar transtornado mediante os seus atos, seus pensamentos, sua maneira de agir. Então o caminho para provocarmos essa cura, e podemos entender aqui cura como prosperidade, felicidade, vida em abundância, é servindo. O meio aqui é muito importante e é fundamental. Os fins devem sempre justificar os meios, para nós que já estamos despertos para a proposta dessa cura na alma. E toda vez que eu estou falando cura na alma, entenda-se já cura também e harmonia no corpo físico. Por que os fins devem ser tão importantes quanto o meio? Porque se eu quero praticar um legado de amor, eu preciso saber qual a qualidade de cada passo que eu dou, porque cada passo representa um rastro que vai ser observado. E os Espíritos afirmam categoricamente, como um imperativo, que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E a pergunta é: quais eu adquiri e aceitei como verdade, que encontraram abrigo no meu interior, que não foi combatido na infância e que hoje é uma conduta minha? Preciso me curar. Isso é libertação. Estes nobres que vieram antes de nós e que muitas vezes, ao folhearmos sua biografia, vamos encontrar na linha dos historiadores que perseguiram seus passos, talvez porque se apaixonaram por essas personalidades, nós vamos encontrar a fragilidade
de um Bezerra de Menezes, mas ao mesmo tempo a assertividade para defender sua posição, a sua mudança de rumo, a escolha verdadeira que tinha a ver com o espírito, colocando em risco sua cadeira de medicina para a época. E eram outras épocas. Eram outras épocas. Bem diferente do que a academia já aceita hoje. Evoluímos muito. E é possível defender estes dados que estamos falando aqui, desde que bem acompanhado em um estudo de caso e comprovado empiricamente, é possível defender em trabalhos de estudo de caso. O que eu quero dizer com isso? Que o progresso está acontecendo silenciosamente. A lei do progresso ocorre para todos. Ou eu passo a vê-la no meu dia a dia, nos meus passos, na qualidade desses meus passos, ou eu encontro dificuldade para me relacionar com as pessoas. E a própria dificuldade já resulta de uma não observação do meu interior e por querer que tudo gire em torno da minha opinião, do meu jeito, do meu modo, das minhas exigências, sem averiguar, sem dar importância e sem prestar atenção devidamente no que os outros pensam sobre mim. Pode ser que eu fui educado, que o problema daquilo que os outros pensam sobre mim não é meu, é dos outros, e que esperto e inteligente é aquele que obedece sem questionar. Pode ser que eu fui educado dentro dessa cartilha de que o mundo é dos espertos, mas veja só, não funcionou, não está funcionando. Nós já tentamos de tudo, só falta o amor. Enquanto não tentarmos o amor, vamos encontrar conflitos internos, porque o amor é, por excelência, conforme Cristo deixou no seu legado, no seu tratado de ensino moral contido no Evangelho. O amor é, por excelência, os nossos instintos elevados à altura do progresso realizado, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo. De instintos, passamos por emoções, de emoções a sentimentos, e de sentimentos às virtudes e à compreensão e aceitação plenamente do amor. Não o amor posse, conforme o conhecemos. Este amor é necessário ainda para as nossas condições e necessidades de então. Mas digo aqui do amor que liberta, que cura, que transforma, um amor que um Bezerra conseguia ver e não apenas enxergar, ver, sentir, porque o que falava, praticava. Esse tipo de personalidade assertiva faz com que o ser que assim age consegue melhor lidar com as circunstâncias da vida. Para cuidar de outros, eu preciso estar cuidando também do meu interior, para poder apontar com clareza, para poder direcionar a embarcação do próximo. E que melhor há para direcionar passos dos nossos outros irmãos em humanidade do que os nossos exemplos? Exemplos bem vividos, exemplos de transformação, exemplos de arrependimento, exemplos de mudança interior. E mesmo que o mundo lhe condene, nós vamos encontrar na presença desses amigos espirituais e de Jesus uma força tão grande que nenhuma condenação e atribulação do mundo vai ser capaz de nos atormentar, porque não se condena o pecador, somente o erro é condenado, porque todo pecador, e aqui me incluo, está condenado a uma fatalidade que ele não consegue evitar jamais: felicidade.
Não importa o que eu faça e o que você faça para evitar esse encontro, todos nós estamos condenados ao amor. O anjo que nos assessora, que está mais próximo desse entendimento, ao verme das entranhas do pântano, um dia conquista o patamar de um Cristo. Isso equivale a dizer que o marginal que nós encaminhamos para o corredor da morte, ou que aplaudimos na rede social, mandando baixar o polegar das arenas no tribunal de nossa consciência, ele um dia será um Cristo. Ele um dia vai encontrar-se com o amor que existe em potência dentro dele. Estamos num mundo que prepara espíritos para mundos, para outros mundos, e para melhorar este mundo. O quanto antes irmos na direção da educação do espírito, mais rápido e de maneira mais eficaz vamos conseguir contornar as situações de sofrimento que ainda estamos colocando para com a humanidade, principalmente para com a geração que está aqui chegando, a geração que já está praticamente formada, que são os jovens adultos, e aqueles que estão chegando agora, estão encontrando um mundo onde o excesso conduz, onde valores que não prezam pelo bom relacionamento são destaques nas redes sociais, onde família é algo que já passou e que pode não dar tão certo assim, onde liberdade é colocada como rótulo de exigência para que eu possa libertar meus instintos em sociedade, e não para que eu possa ter liberdade para respeitar e ser respeitado em sociedade. Isso é muito diferente. Para curar minha alma e para transferir essas vibrações positivas, eu preciso, além da liberdade que conquistei, ter responsabilidade sobre a liberdade que conquistei. Toda liberdade, ou melhor, para se ter liberdade, eu preciso assumir maiores responsabilidades. A responsabilidade fica muito maior. Então, não se engane, quanto mais conhecer sobre o Espírito, mais conhecimento vão adquirindo, mais sentimento vai despertando, mais eu sou convidado a viver e dar testemunho daquilo que eu estou esposando, daquilo que eu me interesso, daquilo que eu sintonizo. E aí nós vemos uma sociedade acelerada por falta de referência, por falta de mais diálogo no lar, de amor vivenciado na prática e não nas redes sociais. As redes sociais não precisam saber do amor que eu dou para o meu filho, da onde eu o levo e com o que eu presenteei essa semana, ou com o que eu vou presenteá-lo após ele gabaritar o Enem ou entrar na federal tal. Não precisa, porque se ele não conseguir, eu o adoeço. Porque para muitos, ao falar de plano B, alguns preferem o suicídio, ao ver sua turma de colégio seguir em frente e eles ficarem para trás. A geração que ainda ensina a outra geração a competir é a nossa, que aguarda uma geração transformadora, que possa curar a alma, que possa curar o corpo. Quem vai ser a referência deles? Quem está sendo a nossa referência essa noite? Bezerra de Menezes, Jesus, Francisco de Assis, que tão bem representa a nossa condição humana, falha, com dificuldades e imperfeições. Um grande irmão tão próximo, que vem cumprir com um papel tão importante para com a humanidade, dizendo assim: é possível em uma encarnação dar um salto transformador. E os Espíritos afirmam isso. Uma única encarnação
é capaz de fazer com que nós avancemos milênios. Tudo vai depender da maneira como eu internalizo o conhecimento, da maneira como eu consigo assimilar as circunstâncias da vida, da maneira como eu consigo entender o outro, dando liberdade para ser quem ele é, no seu nível de compreensão e entendimento do mundo. E isso tem a ver com sua consciência encarnada. O outro só consegue ver aquilo que conquistou, assim como eu. Se eu o julgo, significa que o meu patamar, o meu horizonte, ainda é muito raso. A minha linha do horizonte ainda é ofuscada. Eu não consigo observar em detalhes e nos pormenores das nuances da vida, da beleza e do amor, o que é o ser espiritual. Então eu julgo. Eu julgo e, não satisfeito, eu quero uma condenação. Eu quero uma condenação principalmente quando afrontaram os meus que pertencem ao meu núcleo de amor, do meu raio de ação, da minha posse. Aí eu vou defendê-los, custe o que custar. Como que eu provoco cura em mim se eu não estou em sintonia com as propostas de amor da vida? Aqui eu posso perguntar: o que faria Jesus no meu lugar? Com certeza faria algo diferente. Diferente o quê? Não sei. Por quê? Porque apesar dele ser guia, eu ainda não me interesso tanto assim por ele. Então eu não sei sobre seus feitos. Eu não sei da qualidade do ensino moral que ele deixou ao planeta. Eu não sei o que este código divino provoca em minha alma para alinhar-me internamente com os propósitos divinos, do qual eu sou predestinado em termos de evolução, fatalidade, felicidade e amor. Para isso sim, não há nada que possamos fazer, é uma fatalidade, é o nosso destino. Somos co-criadores. Conforme vamos entendendo isso, vamos conseguindo observar que essas leis de Deus gravadas na consciência, conforme afirmam os Espíritos, na questão 621 do Livro dos Espíritos, é uma afirmativa que garante que todo espírito, mesmo que tente se distanciar do Pai, o Pai não o perde de vista, porque nele há uma bússola que o conduz novamente aos caminhos do amor. Por maior que seja a porta larga que ele escolhe, lá na frente ela se afunila novamente, e este ser começa então a trabalhar em nome do amor, e trabalha auxiliando nações, civilizações inteiras. E aí nós vamos encontrar espalhados pelo mundo quantos nomes que não fizeram bem à humanidade e está fazendo bem hoje. Um Mahatma Gandhi, um Mandela, uma Madre Teresa de Calcutá, os Curie, Marie Curie. Nós vamos observar a delicadeza de uma irmã Dulce, a mão generosa e amorosa da Bahia. Nós vamos ver a doçura e a ternura do Chico Xavier. Nós vamos conseguir compreender talvez o nosso vizinho e o porquê que ele tem tanta amorosidade no coração sem ter cursado o primário, e o porquê todos gostam de sentar em torno dele para ouvir alguns minutos de algumas histórias que conseguem transformar o íntimo de quem é tocado por elas. Estes grandes ícones estão em toda parte, e nós podemos ser um deles. Basta começarmos neste momento o trabalho de revisão da nossa consciência, para que eu possa colocar em prática a proposta do amor na minha vida, e este amor possa me conduzir pelo caminho seguro que vai me revelar a verdade e que vai me conduzir à vida. À medida que eu vou me compreendendo nesse cenário,
eu consigo entender que é possível educar com qualidade e transferir educação de qualidade. Somos responsáveis uns pelos outros. Há uma frase, do qual eu chamo aqui, de um romancista francês chamado Alexandre Dumas. Este romancista deixou-nos uma frase que ficou muito importante em um seriado já antigo, passado, chamado Os Três Mosqueteiros. E essa frase dizia o seguinte, e ela se encaixa muito bem para o contexto da noite: um por todos e todos por um. Quando em nós vai levantar esta bandeira? Formar bons cidadãos para curar não somente corpos, mas principalmente almas, é despertar neles esse sentimento de hombridade. Porque aí, seja jovem, adulto, vai ter essa consciência que está aqui para trabalhar por um todo, e o todo também cuidar e apoiar este um. Aí não vai mais existir separação ou isolamento. Existem as dificuldades que cada um passa, porém, nós, os adultos, temos uma responsabilidade. E essa é uma parte que eu bato muito na tecla com relação à educação de espírito. Se nós não dermos a manutenção adequada no lar, ficará difícil formar bons espíritos para o futuro. Ficará difícil reformar a nossa pátria. Pátria do Evangelho significa deixar Cristo nascer primeiramente no coração, para que o reino de Deus possa se manifestar internamente e reluzir fora por meio de nossas obras, ou através delas. Esta é a diferença. Não ter o Evangelho como teoria, mas permitir que ele nos renove pelo seu amor, porque ele é vida, ele pulsa. Quando eu encontro alguém que eu admiro, eu me apaixono, e esse apaixonar, eu não estou me referindo aqui à questão do afeto conjugal, eu estou me referindo à admiração e da paixão, porque aquela pessoa tem uma nota diferente, um tom diferente, que é bom, que faz bem, eu gosto dela, ela me alivia. Este poder magnético que carregamos é possível ser aflorado, despertado, desabrochado. Jesus é o nosso estímulo. O estímulo que temos hoje é devido a Jesus ter deixado no planeta sementes deste ensino moral que desabrocha, que germina em nós e desabrocha, revelando todo o nosso potencial espiritual, que nos projeta para o amor do qual todos nós estamos destinados. Observem, quanto mais nós caminhamos em direção ao bem e à harmonia, mais nós conseguimos nos curar e curar uns aos outros. Estes espíritos que aqui nos antecederam no planeta, deixando essas nobres e boas lições, também nos servem de estímulos. A jornada desta Semana Espírita, 80ª Semana Espírita, em nome de Bezerra de Menezes, o apóstolo da caridade e da unificação, união, confraternização, reunião de amigos e pessoas queridas que lutam por um mesmo ideal, o amor. Este lutar não é violência, é esta força que movimenta, que transforma. Toda transformação gera incômodo. Nós estamos passando por incômodos profundos, que está curando nossa alma. Toda crise anuncia transformação, e se nós estamos vivendo um momento de crise devido aos excessos praticados, é porque estamos prontos. Então, tenham bem ou mal entendido, ide e pregai-vos. Esse é o pedido. Conecte o coração com a bússola do amor e deixe-se guiar por ela. Não tem erro, porque ela vai apontar para onde eu devo ir, que eu devo fazer, de que maneira agir e para que estou fazendo aquilo daquela forma. Não porque. O para que me remete a um propósito. Qual é a proposta?
Em que eu me torno após fazer isso com você? Eu lhe curo ou eu lhe adoeço? Porque se você não tiver preparação no campo do Espírito, com certeza o mal-estar que eu lhe causar pode gerar profundas transformações em termos de dificuldade de adaptação pelo processo pelo qual aquele ser que ofendemos vai experimentar e vai viver. Devemos ter consciência disso, e já está no momento de nós começarmos a entender esse nosso compromisso de amor, para curarmos não só o nosso corpo físico, mas principalmente a nossa alma. Ser médico de corpo e de alma requer habilidade em conhecer a nós mesmos. Ao conhecer a nós mesmos, nós vamos fazer luz naquilo que era desconhecido, e ao observar as minhas tendências, o meu temperamento, a maneira como eu penso e ajo, eu consigo me equalizar, me alinhar com os propósitos maiores da criação. E então, aí sim, cada coisa começa a ocupar o seu verdadeiro lugar. As minhas aptidões, vocações, formações, elas caminham então para o local certo. Cada um vai manifestar a sua grandeza no local certo que tem que manifestar. Já imaginaram esse mundo? É um mundo onde a cura vai estar desperta no coração dos homens. Esse mundo regenerado primeiro começa dentro de nós. Sou eu que tenho que me interessar por isso. Imagine a minha ciência sendo colocada em prática para o benefício da humanidade, e não para o benefício do meu bolso apenas. Temos este exemplo nas lições de Bezerra. A maneira como ele se portava para com aqueles que tinham necessidades materiais, financeiras, para suprir o alívio. As histórias são muitas, que podem ser acompanhadas na internet, por vídeos, por biografias, que por historiadores que escreveram a biografia de Bezerra de Menezes. Nós vamos ver o quanto foi feito para o próximo. Não só Bezerra, mas muitos outros que trabalharam para aliviar a dor e o sofrimento da humanidade. Temos o exemplo próximo, Chico Xavier, o quanto queria ver o alívio das outras criaturas. E veja a quantidade de obra transformadora que este irmão deixou para a humanidade. Obras que, algumas delas, ao entrar em contato com nossa alma, faz com que eu passe a assimilar o amor como nunca antes tinha feito. Tamanha a profundidade que o Espírito, agente de transformação que trabalhou a obra, consegue transferir o ensinamento para nós. E nós temos a mesma condição. Nós conseguimos ser, sim, luz para os outros, iluminar caminhos. Mesmo que o outro não consiga assimilar tudo aquilo que estamos passando para ele, em termos de valores, porque é um espírito livre, com certeza nós vamos facilitar a caminhada, e nós vamos auxiliá-lo muito em todas as áreas. Isso é felicidade. Alinhar os nossos propósitos com a vida. Ali eu encontro o meu lugar, porque eu sirvo. Quando eu passo a servir, eu também sou atendido nas minhas necessidades materiais, com certeza. Porém, o meu interesse maior é o bem-estar do próximo, e não competir com o próximo. Ainda estamos competindo, mas este incômodo que começa em nosso interior e que já abala nossas estruturas é a grande transformação. Nós estamos distraídos, e a reforma planetária não está vindo de fora, está vindo de dentro. Por isso estamos pegando de surpresa, porque é o local que nós não esperávamos a ser atingidos. Abrimos guarda, e ao abrir guarda, nós percebemos nossa vulnerabilidade.
E ao perceber nossa vulnerabilidade, precisamos do alimento espiritual. Precisamos de Jesus, precisamos dessas referências que são as vozes dos céus, as virtudes, que vêm como estrela cadentes iluminar e esclarecer o coração da humanidade, para que todos aqueles que estão preparados possam dizer: Senhor, Senhor, e receber na certeza a voz destes irmãos que vão afirmar: nós estamos juntos de vós, nós vos amamos, amai-vos também uns aos outros. Gratidão, queridos. Muito obrigado.